Vamos agora falar de coisa boa, né? Vamos levantar um pouquinho astral. O melhor anime original, cara. Aqui temos Onipan, Maiko Santino Makanai-san. Maiko-san é mais fácil. Cyberpunk Edge Runners. Johan Time Machine Blues. Isso. E Exception, cara. Vou começar com o Onipan, porque eu acho que foi o único que assisti. Você assistiu também? Não é nem isso. Eu queria começar por Cyberpunk porque ele que vai ganhar. Porque todos aqui, com exceção de Cyberpunk, eles têm um elemento em comum. Que é o seguinte. Eles têm um traço de destaque que os fizeram chegar aqui. O Onipan, pela ideia mais diferente, ou a execução mais maluca, no caso, o Michael-san pela ambientação, o Machine Blues pela produção em si, o Exception pela construção de ideias. Pô, da hora. Só que ou algum deles tem muito demérito, como o caso de Exception, ou eles não saem muito disso, como é o caso de Machine Blues e Onipan. Cyberpunk é o único que não tem tudo nenhum, pô. Pô, cara, mas aí você estragou o negócio? O que a gente discutiu nos melhores do ano. Pô, ele tem uma ambientação foda pra caralho, ele tem uma construção de ideias baseada, inclusive, no show do Antel muito bem feita, ele tem uma produção invejável, ele tem uma execução que puta que pariu, porra. Desculpa, eu olho isso aqui automaticamente, não tem competição. Pô, cara, mas aí, pelo menos deixa a gente apresentar os outros, né? Mas aí a gente também precisa ser... Pô, precisa perder tempo aqui, porque não é como se a gente tivesse só 10 categorias, né? Não é como se a gente, pô... Não tem por que perder tempo. A gente tem que perder tempo, entre aspas, ou usar o nosso tempo, quando existe debate. Quando não tem debate, não tem porquê, pô. O debate não existe, eu só ia fazer a apresentação, cara, porque eu só ia falar um pouquinho de cada um deles aqui. Mas aí que tá, tipo... Eu quero já adiantar esse papo, não só como eu falo, a gente tem categoria pra caralho, como querendo ou não, a gente vai entrar no ponto de que todos eles têm um ponto de muito destaque. No meu caso, os que eu vi principalmente Machine Blues e Exception. Mas Cyberpunk tem todos esses pontos e mais alguns, então acabou. Desculpa. Tipo, eu bato o olho é Stomp e Cyberpunk, sabe? Não, até porque o Cyberpunk já foi apresentado, né? Então a gente pode pular ele, todo mundo sabe porque ganhou, e agora pode começar dos outros. É isso que eu ia fazer. Tipo, eu ia começar e deixar o Cyberpunk pro final e falar, e ele ganhou de todo mundo, ponto, sabe? Bem, mas sendo mais sucinto, cara, o Onipan, ele é uma história bem interessante porque ele traz a ideia de ser um anime infantil, com toda a pureza, toda a brincadeira, a fantasia do anime infantil, até num contexto estranho, né, onde os Onis estão tentando se assimilar, né, tentando conhecer os humanos, e eles usam calcinhas para fazer transformações e viver a aventura do dia. E o It literalmente pegou um canhão para matar passarinho, porque a produção disso daqui é ridiculamente bem feita, mas ainda assim o escopo é um anime infantil. Não é demérito, mas ainda assim ele traça muito bem o limite dele. Michael-san... Eu só quero abrir aqui a curadoria do chat em tempo real. Michael-san não é um anime original, logo podemos pular ele porque ele não está... Exatamente. Sério? É uma adaptação de mangá. Ok, canelada nossa. Não lembrava disso. Não lembrava. Então, Michael-san, desculpa. Nem aqui você vai ganhar uma moralzinha. Machine Blues, Rafa. Pô, Machine Blues é uma apresentação, uma história de viagem no tempo bem linear e bem rápida, extremamente excêntrica, com visuais maravilhosos, uma estética muito própria, excelente uso de cores, trazendo até um pouco mais de originalidade e outras perspectivas sobre essa questão de viagem no tempo, que é uma jornada muito interessante, é realmente algo extremamente divertido e prazeroso e feito de uma maneira muito excêntrica. Inclusive, literalmente original nesse caso, porque apesar dele ter um livro antes, eles simplesmente ignoram o livro e falam, então, agora isso aqui vai ser uma continuação de Tatami Galaxy. Por quê? Porque eu quero, porque o negócio é maluco, e a gente fez. Justo. Quer falar de Exception, Maurício? Bem, o que falar de Exception, né? Vocês já falaram, é uma história do ficção científica, do que o pessoal foi viajar para o espaço para pré-colonizar um planeta que vai ser colonizado pela espécie humana que tá fugindo aí.
Temos um roteiro muito interessante aí na questão da narrativa, dos dramas que ele traz, dos mistérios, das reflexões, da parte que ele constrói, tanto como um sci-fi, né? Ele é um sci-fi por excelência. Um anime de suspense também bom, mas dá umas caneladas principalmente na produção, em alguns pontos do roteiro que termina um pouco mais apressado, e isso acaba dando um pouco de demérito. A gente já falou dele nos melhores do ano, já não falou? Sim. Então, qualquer coisa, veja as gravações dos melhores do ano que a gente fala mais dele lá. Justo. E o Cyberpunk só passou o rodo, cara. Inclusive, a Exception teria até um pouco mais de conversa. O problema é que a gente tem o Coringa aqui, que é Cyberpunk, então... De novo, ele pega tudo que a gente falou de bom de cada um e faz com mais outras coisas. Então, acabou. Não tem conversa. Ficou sem graça essa categoria. De fato. Então, vamos pra uma conversa um pouco, eu acho que aqui dá pra conversar um pouco mais, né? Que é anime Revelação, com Kotaro vai te dar pedrada, Maiko-san, Isekai Yakyoku, Exception, Romantic Killer e Human Bug Daigaku. Essa é uma categoria legal, porque se a gente parar pra ver, 3 deles são animes da Netflix. E os 3 estão aqui muito principalmente porque a gente bateu o olho, falou, os trailers são uma merda. Ou o caso de Kotaro, meu Deus, onde que isso saiu? Isso nunca foi anunciado na vida. Agora ele está aqui de repente, pô, isso aqui é bom, né? Obrigado, Netflix, pelo pior marketing da história da humanidade. O único que tinha alguma coisa que dava pra tentar ser vendido é Isekai Yakyoku. O resto... No caso eu falo só, inclusive, de anime da Netflix, sabe? Uhum. Da ideia do anime da Netflix. Porque aqui vai o Michael Sam, pelo menos ele tem um trailer bom. Os visuais são muito interessantes já desde o início, mas o resto, pô, eu olho e falo, lixo. É que um aqui que a gente até não botou, mas foi porque ele não terminou em 2022, que foi esse Kaio de San. O trailer é horroroso. Você olha e fala, é um lixo. E aí você vê o primeiro episódio, mano, isso é maravilhoso. Ele, inclusive, me levaria como revelação, se tivesse terminado. Pois é, cara, eu vou começar com o Human Bug, inclusive, porque foi absurdo. Eu não imaginava que uma produção tão simplória, se eu posso deixar assim, poderia entregar um anime ou um roteiro muito interessante sobre, de fato, um cara que consegue sobreviver ao corredor da morte. E a história é literalmente ele sobrevivendo a coisas que matariam qualquer um. E é uma história totalmente construída em cima dessa premissa, mas com uma produção que, cara, parece um cartunzão, parece um anime feito em flash. E ele consegue meio que bypassar isso e contar uma boa história. Tanto que se fosse uma produção realmente bem executada, ele poderia ser lembrado até com mais louvor com outras categorias. Mas ele conseguiu passar por cima disso e ser bem surpreendente na história que ele conta, principalmente por ser bem único em fazer isso daí. Eu nunca vi nenhuma história que fala de temáticas parecidas ou coisas do tipo, então nesse âmbito de se revelar, eu gostei bastante do que ele fez ali. E Romantic Killer? Cara, ele inclusive, eu acho que vai ser a minha revelação, já que isso aqui já ficou caralho, porque ele realmente me surpreendeu em muitos aspectos. Porque você pega, por exemplo, o Exception, pô, o CG era uma merda, a gente viu o trailer. Mas eu também vi no trailer, cara, tem construções visuais interessantes, tem momentos de direção, tem ideias muito interessantes sendo aplicadas, pô, isso talvez seja legal. O Kotaro ele literalmente já apareceu do nada, mas ele já conseguiu, sabe, ser muito bem. Então não tinha sequer o que esperar dele. O Isekai Kyoko tinha também um trailer interessante, uma premissa legal e tal. O Michael-san também, tipo, todos esses aqui que eu vi, inclusive, tem essa perspectiva. Realmente que não. Eu pensei que ele vai ser mais um anime como genérico, muito gritado, inclusive, que eu gosto, mas você tem que saber fazer isso de uma forma pelo menos decente. E não sinto que isso vai pra lugar nenhum. E eu tava mortalmente errado. Porque ele cria mais discussões interessantes, tipo, trabalhar melhor essa ideia do amigo de infância, ou o próprio arco do Tsukasa, que eu acho muito legal, envolvendo o medo que ele tem de mulheres e uma stalker. São arcos que eu não esperava ver nesse tipo de série, são muito interessantes, e o roteiro fecha muito bem. Então, tipo, ele pega toda essa ideia de comédia romântica, ou até do próprio
areia inversa e concatena numa coisa muito mais legal do que apenas o que a gente esperava pelos trailers, pela ideia, que até o primeiro episódio que você olha, é divertido, mas não parece nada demais. Mas ele evolui bem, ele constrói muitas dessas coisas de uma forma muito fora da caixinha do que seria apenas a comédia romântica genérica. Uhum. Bem, Exception também, ele não se vende nada bem inicialmente, os trailers são problemáticos. É um staff desconhecido, eu acho que tirando o Yoshitaka Amano, a gente não conhece ninguém aqui. E o outro nome muito forte também é o compositor da trilha sonora, que ganhou Oscar e coisa do tipo. Mas tirando isso, era um completo tiro no escuro. E foi extremamente legal, cara. Foi muito revelação, vamos dizer isso, sabe? Ele se revelou muito bem. Mais ou menos, que foi o que eu falei, nos trailers tem um lado muito ruim e um lado muito bom. Sim. Qual que será que vai puxar? Era mais um cabo de guerra, sabe? Isso é verdade. É porque ele também surpreendeu bastante, não só pela apresentação inicial, mas pelo desfecho dele, né? Pelo ao longo da narrativa de falar, poxa, tem uma temática difícil de ser conversada aqui. E eu entreguei. Construção, é bem interessante. Porra, é uma história que entregou bem, cara. Do lado dele a gente tem Isekai Akioku. E o nome já condena, né? Porque você fala, porra, Isekai. O moleque vai pro outro mundo ser um farmacêutico com um poderzinho quebrado pra caramba. Você fala, mano, tem tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. E começa, inclusive, já no contrário. É o contrário. É um farmacêutico indo pro mundo ser um moleque. Isso tem diferença porque aí essa base de farmácia, de medicina, se torna bem mais sólida e mais interessante. Uhum. Quer discorrer um pouco, Maurício? Não, mas ainda assim, né, como o Thunder falou, né, Isekai, onde o cara tem um conhecimento do nosso mundo, vai pro outro mundo e reencarna como uma criança com esse conhecimento da vida passada dele. Quantos quilos de baldes e barris de Isekai genéricos com essa premissa a gente já viu por aí, são todos um lixo. Sim. Acho que dá pra literalmente contar os baldes. Uhum. Dito isso, Isekai Akioku olhou pra isso e falou, não, dá pra fazer esse negócio direito. Como vocês já falaram, o cara era um farmacêutico, ele era um pesquisador, melhor ainda, o cara era um pesquisador de farmácia, ele era farmacêutico, mas também trabalhava com pesquisa, morreu por excesso de trabalho e reencarnou no outro mundo como uma criança, uma criança nobre, filha de um nobre, que também trabalha com farmácia num mundo de fantasia, inspirado na questão medieval europeia, tanto na questão de ambientação, quanto na questão médica do conhecimento médico do que seria mais ou menos uma Idade Média, final da Idade Média, início da Idade Moderna ali, os impérios absolutistas europeus. Mais especificamente uma França absolutista. E o cara simplesmente faz o básico, que é ter um roteiro bem feito, por mais quebrado que o poder dele seja, ele é colocado de forma responsável e responsiva numa narrativa que faz sentido e que cumpre tanto o papel do desenvolvimento desse personagem, que o nosso protagonista, que é o Pharma, vivendo esse novo mundo, vivendo essa segunda chance dele, já que a primeira ele morreu sem aproveitar pelo excesso de trabalho, quanto servindo também de instrução, falando questão de farmácia, de ética médica, de produção de medicamentos, e por fim terminando com um excelente, lindo tutorial de como combater uma pandemia. Uhum. Eu sei que a régua pra Isekai é baixa, e Isekai Akioku não tem uma produção das muito boas, mas independente disso, ele é uma revelação porque ele foi além do Isekai tem régua baixa, então faz o básico bem feito, já tá muito acima da média. Sim, ele fez o básico bem feito, mas o roteiro e a proposta dele foram além. A execução é básica. Personagens ali, interação e tal é básica. Só que o roteiro foi muito além, muito consciente, muito responsivo
e muito responsável. Assim, de animes que se propõem a falar de ciência, essas coisas, são poucos que têm a responsabilidade e o nível de acuidade, de cuidado que Isekai Yakyoko teve. Então, além de ser um bom anime de Isekai, ele foi um bom anime de Isekai com mais conteúdos extras. Sim. Michael-san. Agora, Michael-san, cara, eu não acho que ele vai ganhar, mas... Porque ele até que se vende bem, o visualzinho dele, ele é um pouquinho diferente, porque ele lembra um 2D com um 3D, ele se morfa muito bem nisso. Jace Staff, inclusive, tá numa crescente muito grande de utilizar esse tipo de estética, e aqui funciona muito bem. E é basicamente um slice of life onde você tem a Kyo e a Sumire, que elas tentam ser uma Maiko, né? É Maiko? Acho que é... Maiko. Maiko, tá certo. Que eu não sabia, eu não lembrava se era o nome correto. Que... A história vive basicamente da Kyo, que ela não conseguiu virar uma Maiko, mas ela continua morando na estalagem, ajudando todo mundo, principalmente na parte da alimentação. Ela vira a cozinheira da galera. E a história é sobre isso, sabe? Do cotidiano delas, ela fazendo novos pratos, falando bastante sobre comida. E é uma experiência gostosa, tranquila, simples. E eu acho que ele não é tão revelação assim, porque ele realmente vai tendo exatamente o que ele propõe desde o começo, que é uma experiência de slice of life tranquilo, onde todo episódio vai te matar de fome, porque, meu amigo, o que eles fazem de comida aqui é maravilhoso. E ele segue bem linear a isso, não escondendo muito o jogo e indo muito bem no que ele propõe. Então, acho que tá bem mais tranquilo, mas ainda assim era legal de lembrar dele. Outro que mandou muito bem cara, que produção é essa? O que você tem a me oferecer, Kotaro? E ele Quem é você, Kotaro? Quem é você, cara? E ele, o que ele ofereceu pra gente? Pedras. Muitas pedradas. Puta vida, rapaz. Mas foram pedras tipo do Dr. Pedro ou pedras Boston? Explique mais. Pedras que atravessaram o coração. Porque o Kotaro, ele tem uma premissa um tanto curiosa inicialmente, do garoto de, seus 5 anos de idade, alguma coisa assim. Ele começa a morar sozinho e a história é sobre isso. Dele se virando sozinho. Você fala, pô, e aí? Como que funciona? Aí que funciona de medir essa história através da comédia e do drama. Porque de um lado você tem, nossa, né? Que divertida a minha vida, e eu tô tentando aqui me tornar uma pessoa responsável madura aos 5 anos de idade, enquanto você começa a ver todo o subtexto da história sendo extremamente pesado, não só pra ele, mas pra todos os personagens que orbitam ali. E quando a coisa começa a pegar no tranco pra você entender por que ele tá morando sozinho e como ele sobrevive a isso, você fala, Jesus amado. E a produção já não ajuda muito. Então o roteiro vai ter que te dar a pedrada sozinho. Aí ele consegue entregar essas pedradas no coração, porque é um drama atrás do outro. Porque não é só o Kotaro, mas todos os outros personagens que orbitam ali, sendo essas representações de personagens análogos à sociedade, né? Eles são esquecidos. Então você tem um mangaka da terceira linha ali, terceira linha não, um mangaka de terceiro nível, um cara que parece um Yakuza, uma garota que... Qual que era o problema da garota mesmo? A garota era uma hostess, né? Era hoster, ela era uma cara hoster. Sim. Então, a história vai orbitando sobre essas premissas inicialmente delicadas e conversa muito bem sobre isso, conscientizando e também mostrando drama envolto a isso. Que vocês falaram de dar pedrada, eu já aproveitando pra dar o meu palpite, eu acho incrível que Kotaro não tem produção. Kotaro, ele tenta mostrar esse slice of life com um pouco de comédia, mas eu acho incrível como, ao mesmo tempo que ele tá te mostrando uma situação, olha que bobinho, que engraçado, você até dá um sorriso de canto de boca enquanto você tá chorando por dentro com cada situação absurda que ele tá te mostrando. A clássica cena do Sensin de papel, né, Maurício? Nossa! É bem isso. Você
o anime tentando fazer uma piadinha, a do lencinho de papel é de matar. E você ou desaba de vez e fala, puta merda, ou você dá aquele sorriso muito amarelo, enquanto por dentro você já tá assim, no último nível da depressão do fundo do poço. Porque por mais por mais simples que seja a produção e por mais despretensiosa que seja o texto em primeiro plano, o contexto e as situações que ele mostra desses desassistidos da sociedade são coisas muito fortes. Assim, vai para além de você ter literalmente uma criança de 5 anos, uma criança pré-escolar, tendo que viver como um adulto, porque, né, imagina quais são as circunstâncias por trás disso, incluindo também um monte de outros subtextos que o anime não falou, mas que ficam subentendidos ali no meio, da questão de orfanato, da questão do ambiente onde ele estava, então, das outras pessoas que se reúnem à volta dele. Então, é aquele anime que você, pra mim, ele é um dos que melhor se encaixa nessa questão de revelação, porque você olha pra Kotaro, você vê o quê? Kotaro vai morar sozinho. A história de um moleque de 5 anos que foi morar sozinho. Olha esse card que o Thunder selecionou. Olha esse design. Olha a animação desse negócio. Você dá alguma coisa que você vai chorar em posição fetal depois de terminar esse negócio? E o mais forte pra ele, inclusive eu até já adianto meu voto pra ele também, é por se tratar de um drama, você precisa de um apoio audiovisual também, né, poxa? Não dá, né, todas as vezes pra você chorar só por texto. E Kotaro fez isso. Tipo, ele não tem muito apoio de outras questões que não seja, de fato, o próprio texto. Obviamente, também, dubladores trabalham muito bem aqui, mas você não tem um apoio de uma boa produção pra fazer a história funcionar melhor, né? E mesmo assim, ele consegue dar a volta por cima e, pegamos assim, num parâmetro, primeiro episódio, e discorrendo através disso, né, como ele vai seguindo a sua narrativa, esse daqui, com certeza, ele vai sendo surpreendente o que ele vai fazendo ao longo do caminho, cara. Então, meu voto vai pra ele. Então o Kotaro ganhou, porque eu já estabeleci o Romantic Killer e... A não ser que o Igor queira dar um voto baseado no que ele viu aqui, ele não viu nenhum, então... Pois é. Então eu acho que o Kotaro fica com essa, porque o Igor morreu, sumiu, sei lá. Foda, viu? É foda, né? É complicado. Então, Kotaro ganhando essa daqui. Vamos pro próximo, que são os melhores animes curto, cara. Aqui tem coisa boa. Esse ano teve bons animes curtos, com Kaginado 2, Zero no Tea Time, Onipan e o Pokémon Neves de Hisui. Ele tá até um pouquinho torto aqui. Vamos começar com Pokémon? Cara, Pokémon, velho. Pokémon tendo uma excelente animação curta. Eu não tenho o contexto da história previamente. Ele é uma prequela do jogo de Arceus, é isso? É prequela / se passa porque ele usa a Interdex do Zoroark e do Zorua de Hisui. Então ele meio que cria esse conto especial aí que não importa onde passa. Tipo, o que importa é que é bem feito para um caralho. Pois é. Isso que você vai encontrar, inclusive, sabe? Você não precisa jogar o jogo pra conhecer, você não precisa nem conhecer muito de Pokémon pra conhecer, você precisa aproveitar essa experiência visual que ele vai te entregar, que puta que pariu, cara. De anime curto, e eu acho que é importante estabelecer uma coisa que eu quero encontrar com anime curto, que eu quero realmente encontrar uma experiência, porque ele não tem muito tempo pra me contar a história. Então, se ele vai querer usar isso pra focar em uma coisa e vai fazer bem pra caralho, que é inclusive o que todos aqui se qualificam, o mais diferente é Zero no Tea Time, mas ele vou te contar a história de um personagem e vou te contar bem pra caralho, você vai amar esse cara.
Tanto que ele, inclusive, entrou nos melhores do ano. Mas o Nevish Hisui, ele é literalmente uma experiência em todos os sentidos. A condução da narrativa, os visuais, as transições, toda a montagem, storyboard e tudo que você imaginar de que técnico desse curta é impecável, é maravilhoso, sabe? Onipan olha pra Pokémon e fala, pô, eu ia ganhar, eu ia conseguir chegar longe, mas aí não conseguiu, né? Porque ele também tem uma produção muito boa, ele também passa essa experiência de um anime curto, onde são pequenos episódios, inclusive ele foi lançado em em curtos episódios que compilaram e criaram episódios grandes, mas ainda assim é considerado um anime curto, né? Ele tem 50 e poucos episódios, mas compilando tudo dá 4 ou 5 episódios de duração normal, alguma coisa assim. São 60 episódios compilados da 6 episódios, acho. Eu acho que são 6 episódios, é isso mesmo. Mas ele ainda cai na categoria de anime curto, porque você percebe que cada episódio, né, ele picota, tem sub-episódios dentro do episódio, e a maior força dele aqui é carisma, é a produção, é Studio Witch. Mas ainda assim, eu não acho que ele teve um destaque muito grande pela experiência comparado aos competidores. Por ele mesmo, realmente, é uma história muito divertidinha. Mas, como eu já tinha falado anteriormente, ele não nega e nem tenta ser mais do que uma experiência de um anime de comédia, de fantasia, focado para um público infantil. Ele funciona muito bem nisso, mas eu acho que os outros competidores conseguem fazer além disso. Assim como o nosso querido Zero, né? Porque, puta vida, rapaz. O que ele fez em tão pouco tempo tem anime com o triplo, 10 vezes mais do que ele tem e não entrega 10% do que Zero no Tea Time entrega. Porque justamente o Zero no Tea Time, como eu falei, a gente só vai focar num elemento que é a vida desse personagem. Vai ser a vida mais da hora que você conseguir imaginar. Você vai ter toda a empatia e construção por ele, mesmo que você não conheça nada, zero de Detective Conan. E vai ser uma experiência muito detalhada que você vai levar pra toda a vida, sabe? Toda a presença do Zero é muito forte. Que daí, querendo ou não, tipo, fica, entre aspas, um pouco mais fácil, apesar dele ser mais diferente, quando ele só tem um propósito. Tipo, claro que são a dinâmica das 3 vidas dele, mas é tudo voltado a ele. Então, já que a gente tem pouco tempo, tem 12 minutos, se eu não me engano, por episódio, vamos focar sempre nesses elementos que puxam da vida dele. E, da hora, bem feita pra caralho, é uma experiência até narrativa por outro âmbito, mas ele tem um facilitador, sabe, diferente até do próprio Onipan, que, tipo, os personagens são nada demais, mas toda a execução dele é absurda de bem feita, sabe? Pois é. Um que roda por fora aqui, pra mim, tá muito no meu coração, mas ainda assim eu acho que não vai competir tão forte aqui, é Kagenado, cara, porque Kagenado é uma coisa muito específica. Se você é fã da obra da Kei, que é Kenon, Clannad, Little Buster, Air, agora com Angel Beats, você pega literalmente um grande Jane com todos esses personagens, Rewrite também, você pega um grande Jane com todas essas obras e cria uma brincadeira escolar. É mais ou menos o que o Isekai Quartet tentou fazer e fracassou desgraçadamente. Porque aqui você vê que quem escreveu tem um entendimento maravilhoso de fazer piadas e críticas com 3, 4, 5, 10 camadas, utilizando 4, 5, 10 personagens. E ele é muito, muito inteligente em fazer todas essas amarrações, em fazer piadas que subvertem a dramas da própria obra, sabe? Você tá lá em Kenon ou em Clannad chorando porque personagem, né, ou morreu, ou aconteceu alguma coisa, vem Kagenado e zoa a sua cara porque esse evento aconteceu, e até mesmo brinca correlacionando situações que outros personagens passaram que são similares ou não. E então ele é muito bom em fazer essa química toda, fazendo esse super gen de obras. E é um roteiro extremamente bem desenvolvido,
ou bem pensado, mas literalmente para esse núcleo de fazer sátira das obras da Kei. Ele é muito específico, ele é muito único, e para você entrar nele, você necessariamente tem que conhecer as outras obras, porque se você não conhece, as piadas ainda são boas. Mas se você conhece, você consegue entender o subtexto, você consegue pegar as 5.000 camadas de piada que ele faz com algo super curto, com algo super rápido, que funciona bem pra caramba. Mas ainda assim, ele é uma obra chibi, então não tem como competir com esses 3 que são muito mais intensos em sua produção. E ele cria uma experiência muito única. Então, sei lá, não que exista, mas Cagnador entra mais como algo honroso do que, de fato, um competidor à altura. E aqui, cara... eu tô com 0, hein? Eu acho que eu tô com 0 aqui, hein? Porque o negócio é tão bom, porque que ele consegue até competir fora da sua categoria como um melhor anime, né? Mesmo ele sendo curto. Ah, cara, eu concordaria se não tivesse as Neves de Hisui. Que toda a apresentação dele, toda a construção da história que ele carrega em até menos tempo, pô, é foda pra caralho, é muito difícil. Uhum. Maurício, você viu algum? Você vai com alguém? E o outro também. Eu vou fazer o seguinte: quando a categoria do pessoal não ver categoria, vai ter que votar também, porque puta que pariu. Aí é foda, irmão. Aí é foda. Foi mal, não vi nenhum. Então. Vou preparar do meu feijão aqui. Porra, aí eu tenho que. Eu vou fazer a CPI dos awards, cara. Pois é. Com os papos, tem argumentos aqui na mesa. Pois é. Puxar o orelha do Igor também fazer isso. Ainda mais porque a gente entrou no impasse aqui, né? Já foi um voto pra cada lado, hein? Né? Qual vocês votaram? Ele votou em Zero Note Time e eu votei em Pokémon Neves de Hisui. O único que eu vi um pouquinho foi Onipan, então eu não tenho como opinar de nada. Ai, fudeu, irmão. Mas aí que tá, a nossa curadoria, a nossa votação, tipo, do que você ouviu, eu espero que você tenha ouvido a gente falando, não é mesmo? Eu estava ali do lado fazendo feijão, mas eu estava ouvindo. Okay. Calma. Então, o que você, tá o que melhor você que o achou? Igor. Pô, esse aí tá valendo. O que você acha? Difícil, porque meio que Zero Note Time tem o fator, um pouco de surpresa, e o texto dá um pouco de surpresa por meio que ser franquia Conan, mas o texto super bem escrito e tudo mais, uma produção um pouco mais simples. E Pokémon é o Glass Cannon da propaganda do joguinho, certo? Uhum. Se eu fosse dar o desempate, mas isso seria por gosto pessoal. Gosto pessoal, eu acho que o Zero Note Time seria o tipo de anime que eu mais, vamos dizer assim, prestigiaria. Porque querendo ou não, Pokémon Company, sabe, já vamos dizer assim, quando elas querem fazer um negócio bem feito, pra ganhar dinheiro, pra aparecer, os bichos saem. Os bichos elas sabem fazer e tudo mais. Agora, Conan tá aí há muito tempo, mas fica lá, no cantinho, sabe? Dele. E Zero Note Time, ele surpreende muito mais. Ele é um ponto que vai... Conan é uma franquia muito grande, muito antiga, e tá aí há trocentos anos. E talvez como um spin-off da franquia que tem o tamanho de qualidade que tem Zero Note Time, ele é uma obra interessante tanto para dar rearejar sua obra original, quanto por contar uma outra perspectiva em cima disso. Só que daí, literalmente, seria um voto baseado em gosto pessoal. Porque é um estilo de obra que me apetece mais. Porque em termos, assim, de... Se eu fosse, talvez, por qualidade técnica, eu tenho quase certeza que Pokémon leva de lavada. Uhum. Ah, não, isso com certeza. Então... Daí, o que vocês acham que pesaria mais? Cara, eu falei, depende do que você vai buscar como um anime curto. Porque
como anime é curto, normalmente a gente pensa mais do que, vai ser uma coisa rápida, eu vou assistir num passatempo. O Zero Note Time, em teoria, vai na ideia mais diferente de, não, contar uma história também em relação a isso. Uhum. E o Neo Jitsuya, além de vender joguinho, ele aproveita pra fazer uma experiência com essa história. Então, fica muito a par do que você olha e fala, pô, é isso que eu quero ver. Porque os dois fazem o deles muito bem por excelência, sabe? Uhum. Sei lá, posso dizer que o Neo Jitsuya tem muito mais produção, mas a construção do roteiro, o Zero Note Time é muito superior. Aí é fácil, né? Pois é. Eu até podia puxar a sardinha pra Kagnadu também, porque ele faz um negócio muito próprio, mas aí é difícil competir com esses dois aí. Aí o coração não vai falar tão alto. Bem, já que a gente tá nesse impasse dos dois fazerem algo um pouco diferente de proposta, eu vou ficar com Pokémon também. Eu vou ficar com Pokémon. Porque, de fato, ele cria essa curta-metragem, basicamente. Uhum. Ele cria quase que um filme curto pra contar essa experiência, essa jornada de personagens que você não conhece, fazendo algo novo, algo próprio. E tirando o Unipunk também, tem uma história própria, que, assim, sem amarras com nada, esse Pokémon, teoricamente, também faz isso, sabe? É uma história própria naquele tempo e espaço, por mais que seja de Pokémon, mas ainda assim não tá atrelado a nada. Kagnadu tá completamente atrelado a algo, e Zero Note Time também está, porém não precisa, né? Então, eu acho justo. Nessa ideia, inclusive, o único que não tá atrelado a nada de fato é o Nipan. Só que essencialmente. Fica esse sentimento de, eu preciso realmente assistir pra aproveitar tudo, sabe? Zero Note Time eu não preciso. Sim. O Pokémon eu não preciso. O Kagnadu já precisaria um pouco, pelo ter uma base de alguns personagens pra precisaria muito. As várias camadas, sabe? Sim. Ok. Então ficamos com Pokémon? Pegamos Pokémon. Ficamos com Pokémon. A propaganda venceu, mas porque é bem feita pra caralho. Parabéns, parabéns. Não, mas é aquele negócio, cara, é que o Maurício falou também. Quando eles querem trabalhar, eles entregam, cara. O problema é quando eles querem trabalhar, né, porra? É foda. Os caras têm dinheiro infinito e não quer trabalhar, pô. É foda. Pokémon Company, né? O máximo lucro com 0 de custo. Yay! Exatamente. O máximo de filler é o contrário de custo. Exato. É assim que funciona atualmente. Nossa. Vocês vão adorar quando eu comentar sobre o desfecho do anime. Meu amigo, Ih, rapaz. O filler são os filhos que fizemos no caminho. Puta vida, aí é foda.